Olá pessoal, continuando com o desenvolvimento do quiz, nesta aula nós vamos aprender a como iniciar o jogo. Vamos também exibir as questões e alternativas na tela e vamos aprender a verificar se a resposta está correta ou errada. Vamos lá então? Primeiramente, vamos navegar até o código da classe MyActivity, dentro da pasta App, Source, Main, Java, dentro do nosso pacote, a classe MyActivity. Vamos até o método onCreate. Futuramente, nós vamos precisar utilizar este objeto fora deste método. Então, nós vamos declará-lo como uma variável de instância. Vou tirar a sua declaração do método onCreate e vou declarar aqui em cima. Agora, o objeto passa a ficar visível para todos os métodos da classe. Logo após instanciarmos o objeto, vamos invocar o método iniciarJogo, quiz.iniciarJogo. Note que o método não apareceu aqui. Vamos até o nosso pacote dentro da pasta Models e vamos abrir a classe Quiz. Vamos procurar o método iniciarJogo. E o método está declarado como private. Isso significa que ele está visível somente dentro da própria classe. Vamos alterar seu modificador de acesso para público. Agora o método passa a ser visível fora da classe, ou seja, estamos na classe MyActivity e conseguimos invocar o método iniciarJogo. Agora vamos começar a declarar objetos que estarão ligados com os controles disponíveis na tela do usuário. Então aqui dentro da nossa classe MyActivity, além do texto da questão e do botão de avançar questões, vamos também declarar um texto para exibir qual a dificuldade da questão. Vamos também declarar um radio group e seus 3 radio buttons que correspondem a cada possível resposta. Primeiro radio group, que eu vou chamar de RG questões. E depois 3 radio buttons, que eu vou chamar de RB1, RB2 e RB3. Vamos dar um Alt Enter aqui em cima da classe Radio Group e ele faz o import. Voltando até o método onCreate, vemos que será invocado o método setContentView, que jogará um layout para a tela. Neste caso, o layout que está dentro da pasta Layout, chamado ActivityMy. Logo após enviarmos nosso arquivo de layout para a tela, vamos fazer a ligação entre os objetos que acabamos de declarar com os controles que estão na tela. Para isso, usamos o método findViewById. Vamos apagar o código que usamos anteriormente e vamos escrever o código novamente. Então, nós temos um TextView chamado TVQuestão e um TextView chamado TVDificuldade. Vamos primeiro ligar o TVQuestão. TVQuestão é igual a findViewById. Nós vamos procurar um controle que está na tela através do seu ID. Qual ID? r.id.tvQuestão. Lembrando que o findViewById pode retornar qualquer controle. E não é qualquer controle que nós podemos jogar para dentro do objeto TVQuestão. Somente um controle do tipo TextView. Então vamos fazer uma conversão explícita, também chamada de cast. Vamos fazer o mesmo para o TextView TVDificuldade. Agora vamos lembrar quais outros controles nós possuímos na tela. Então vamos até a pasta Res de Resource, Layout, ActivityMy. E dentro do Scroll View, nós possuímos um Linear Layout com um Radio Group. Esse Radio Group ainda não tem um nome, então vamos até a propriedade ID e vamos chamar de RG Questão. E dentro deste Radio Group há 3 Radio Buttons, chamado de RB1, RB2 e RB3. Vamos também fazer a ligação entre os objetos Java com estes controles. Da mesma forma como usamos o método findViewById para ligar os TextViews, vamos fazer isto para os outros controles. Então, RG questões é igual
a find view by id. Qual id? O id r.id.rg questão. Vamos fazer um cast para Radio Group. A mesma coisa para os Radio Buttons, o RB1, o 2 e o 3. Find view by id de r.id.rb1. Vou copiar aqui. 2 e 3. Agora, voltando ao nosso arquivo de layout, temos também o nosso botão, que chamamos de btn avançar. Ele já está declarado aqui, btn avançar, vamos fazer a ligação, então btn avançar é igual converter para button o resultado do find view by id r.id.btn avançar. Agora precisamos definir um listener para o botão. Esse listener será responsável por implementar um método que será executado quando o botão for clicado. Então, o btn avançar.setOnClickListener. Eu vou setar um listener. Qual é o meu listener? Eu ainda não tenho, então eu vou implementar essa classe anônima. New OnClickListener. Ele já trouxe o método onClick implementado. Por enquanto, vamos deixar o tratamento do clique do botão para depois. Agora, sabemos que quando o jogo for iniciado, devemos exibir a primeira questão. Para isso, aqui no final do método onCreate, vamos invocar um método chamado atualizarQuestão. Nós também vamos chamar este método sempre que precisarmos atualizar a questão na tela. Então, atualizarQuestão. Agora vamos implementar este método. Dou um Alt Enter em cima dele, Create Method atualizarQuestão. O Android Studio já declarou o método, vamos especificar qual é o seu corpo. Vamos criar um objeto do tipo pergunta, vamos chamar de pergunta, e ele recebe o quiz.getPróximaPergunta. Agora nós precisamos perguntar se há uma pergunta disponível. Isto porque nós implementamos que se não houver mais uma pergunta disponível, ou seja, se o quiz terminou, o valor retornado é nulo. Então nós precisamos verificar se o objeto pergunta é diferente de nulo, ou seja, se há uma pergunta a ser exibida. Se houver, nós vamos exibir qual o número dessa pergunta na Action Bar do nosso aplicativo, que é essa parte do aplicativo Android. Vamos exibir, por exemplo, Mob Quiz, questão, por exemplo, 5 de 10, para o usuário saber que ele já percorreu metade do quiz. Então, setTitle, para setar o texto da Action Bar, nós vamos formatar uma string, então string.format. Qual será esse string? Será Mob Quiz, que é o nome do aplicativo, mais algum número, então %d, de um outro número. Agora vamos especificar quais são os parâmetros. Então esse %d será a pergunta atual. Então quiz.getNumQuestão atual. E o outro parâmetro é o total de questões do quiz. Então quiz.getTotal de questões. Agora, olhando a nossa tela, nós precisamos alterar o texto dos controles TV dificuldade e TV questão. Então, TV dificuldade .setText para setar o texto deste controle, pergunta.getDificuldade é o método que retornará uma string representando a dificuldade da questão. Da mesma forma, TV questão.setText pergunta.getDescrição. Agora nós precisamos ler do objeto pergunta quais são as possíveis alternativas. Então eu vou criar uma variável chamada alternativas que receberá o conteúdo de pergunta.getAlternativas. Nós ainda não possuímos a declaração deste objeto alternativas. Vamos declará-la como uma variável de instância. Sua visibilidade é privada, ou seja, ela está visível somente a esta classe. E ela é uma lista de alternativa, chamada alternativas. Alt Enter para importar a classe, Alt Enter para importar também a classe list. Agora vamos setar o texto de cada alternativa, alternativa 1, 2 e 3. Então o RB1
que é o primeiro radio button, ele também tem um método chamado setText, e o texto dele será o alternativas.get. Nós vamos pegar a primeira alternativa. A primeira alternativa possui índice 0. Então tudo isso daqui está retornando um objeto do tipo alternativa. .get descrição, para pegar a descrição da alternativa. A mesma coisa para as outras duas alternativas. Então, RB2 e RB3, pegando o índice 1, que é a segunda alternativa, e o índice 2, que é a terceira alternativa. Agora, vamos chamar um método do radio group para limpar qualquer possível alternativa que já esteja marcada. Então, vamos chamar o método clearCheck. rgquestões.clearCheck. Só que se caso a pergunta for nulo, ou seja, se o quiz terminou, nós vamos implementar um else ainda sem código, mas que futuramente será necessário para exibir a pontuação. Ou seja, terminaram-se as questões. Vamos exibir a pontuação do usuário. Vamos deixar aqui um comentário para futura referência. Terminaram as questões, exibir pontuação. Agora, vamos executar o programa para testar. O aplicativo foi carregado e a primeira questão foi exibida. Neste vídeo, aprendemos a como iniciar o jogo, obtendo a primeira questão sorteada e exibindo ela para o usuário. Agora, estamos prontos para conferir a resposta do usuário. Prontos para mais um desafio?